Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, e se o inferno existe, que ele me engula inteira, porque o paraíso que eu construí para nós era uma mentira podre. 3 anos de casamento, e eu achava que o nosso amor era como o vinho do Douro, envelhecido, profundo, inquebrável. Mas naquela noite chuvosa em Alfama, quando o trovão rasgou o céu de Lisboa como uma faca no peito, eu descobri que ele não era o homem que eu idolatrava, era um monstro que me roubou a alma, e o pior, ele tinha uma família secreta que eu ajudei a criar sem saber. Vocês julgam? Julguem. Eu era a idiota devota, a esposa perfeita que sacrificava tudo por um homem que transava com a amante no nosso quarto enquanto eu limpava a cozinha. E o escândalo? Não foi só a traição, foi descobrir que aquelas crianças da vizinhança, que eu ajudava na lição de casa eram os bastardos dele, frutos de uma vida dupla que ele escondeu com sorrisos falsos e promessas vazias. Se o perdão é divino, a vingança é humana, e eu escolhi ser deusa do caos. O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, filtrando-se através das cortinas de linho que eu mesma costurara no último verão. Era uma manhã de junho, daquelas que cheiram a pão fresco da padaria da esquina e a jasmim selvagem que trepava pelas paredes de azulejos rachados. Eu, Ana Sofia, com 32 anos e um coração ainda ingênuo apesar das rugas precoces no canto dos olhos, preparava o pequeno almoço para o meu marido, Miguel. Ele era o tipo de homem que as mulheres de Portugal sonham, alto, com ombros largos de quem passou a juventude a pescar no Tejo, olhos castanhos que prometiam aventuras eternas, e uma voz rouca que recitava Camões como se fosse o amante proibido de Os Lusíadas. Amor, o café está pronto, chamei da cozinha, enquanto mexia o ovo estrelado na frigideira de ferro fundido, herança da minha avó minhota. Miguel desceu as escadas de madeira rangente, o fato cinzento impecável para mais um dia no escritório de advogados no Chiado. Ele beijou-me o pescoço, um gesto rápido mas carregado de intimidade fingida, e murmurou: "Estás cada vez mais bonita, Sofia. Como é que eu mereço isto tudo?" Eu ri, um riso leve como o fado que ecoava das ruas estreitas lá embaixo, e servi-lhe o prato. Merecia. Ah, se eu soubesse. 3 anos de casados, e eu ainda acreditava que o nosso era um amor de novela da TVI, cheio de obstáculos superados, como o divórcio dele da primeira mulher, que ele pintara como uma bruxa egoísta. Ela não entendia o que é família, dissera ele na nossa lua de mel em Sintra, enquanto caminhávamos de mãos dadas pela Quinta da Regaleira, os jardins úmidos sussurrando segredos que eu ignorei. Eu, que crescera em uma aldeia perto do Porto, filha de um pescador e uma costureira, via no Miguel a salvação, estabilidade, risos compartilhados, e a promessa de filhos nossos que correriam pelas praias de Cascais. Mas naquela manhã, o telefone tocou, e era a minha sogra, Dona Maria, com a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento: "Sofia, minha querida, podes vir ajudar com as crianças. A Inês está com gripe, e eu não dou conta sozinha." Inês era a filha dela, ou assim eu pensava, uma rapariga de 28 anos, solteira, que vivia no bairro de Graça com a mãe viúva. As crianças eram 3 pestinhas que eu adorava: o Tomás, de 8 anos, com cachos pretos e um sorriso que derretia corações; a Leonor, de 6, olhos verdes como o mar da Ericeira; e o pequeno Afonso, de 4, que mal falava mas já desenhava navios no papel como se fosse um pequeno Colombo. Eu ajudava com os estudos deles há meses, desde que a Dona Maria me pedira, por caridade, como ela dizia com aquele sotaque alentejano arrastado. "Claro, sogra." "Vou agora", respondi, e Miguel piscou-me o olho: "Vai, anjo. Eu cuido de tudo aqui." Ele sempre me incentivava nessas boas ações, como se eu fosse a santa padroeira das viúvas e órfãos. Mal sabia eu que era o anjo caído que financiava tudo. Dirigi-me a pé pelas ruas empedradas de Alfama, o ar quente coando a blusa de algodão à pele. Lisboa pulsava à minha volta, vendedores de castanhas assadas gritavam nas esquinas, um acordeonista tocava um fado melancólico perto do mirador da Senhora do Monte, e o cheiro de bacalhau frito misturava-se ao perfume de laranjeiras. Cheguei à casa da Dona Maria, uma moradia estreita com varanda de ferro forjado, onde as roupas secavam ao sol como bandeiras de rendição. Ela abriu a porta com o abraço apertado, os olhos inchados de cansaço. "Entra, filha. Os miúdos estão na sala, a tentar resolver as contas de matemática. Tomás é teimoso como o pai dele." Sorri, ignorando o aperto no estômago que aquelas palavras sempre causavam. O pai deles. O pai da Inês era o velho marido da Dona Maria, morto há 10 anos de um infarto enquanto colhia azeitonas no Alentejo. Mas o Tomás,
com aqueles traços afiados e o nariz aquilino. Pareciam-se tanto com alguém que eu conhecia. Sacudi a cabeça, atribuindo à imaginação fértil de quem lê demasiados romances de José Saramago. Na sala, iluminada por uma janela que dava para o castelo de São Jorge, as crianças esperavam-me. Tia Sofia, gritou a Leonor, atirando-se aos meus braços com um urso de peluche apertado contra o peito. O Afonso escondeu-se atrás da mãe, Inês, que tossia no sofá, o rosto pálido como leite coalhado. Ela era bonita, de um jeito frágil, com cabelos loiros que contrastavam com a herança portuguesa escura da família. Obrigada por vires, Sofia. Eu não aguento mais esta febre. Senta-te, Inês. Eu trato disto, disse eu, sentando-me à mesa de carvalho lascado, rodeada de cadernos abertos e lápis espalhados como soldados em retirada. O Tomás já estava a rabiscar equações, franzindo a testa de concentração. Vê aqui, tia, 5x mais 3 é igual a 18. O que é x? Expliquei pacientemente, desenhando gráficos no ar com os dedos, enquanto a Leonor coloria um desenho de um barco no Tejo e o Afonso observava tudo com olhos grandes, curiosos. Eram crianças normais, cheias de energia e perguntas inocentes. Por que é que o céu é azul, tia? O avô diz que é porque os anjos choram. Ri-me, contendo a emoção que me subia à garganta. Anjos. Se eu soubesse que o diabo vivia entre nós. As horas passaram num piscar de olhos. Ajudava-os com as lições, preparava um lanche de pão com queijo da serra e azeitonas pretas, contava histórias de fadas que viviam nas grutas de Sintra. A Dona Maria observava da porta da cozinha, um sorriso cansado nos lábios, e Inês adormecia no sofá, aliviada. Senti-me útil, necessária, como se, ao ajudar aquela família fragmentada, estivesse a tecer o nosso próprio futuro. Miguel ligou ao meio da tarde. Como está a correr, amor? Os miúdos portam-se bem. Perfeitos, como sempre. Tomás acertou a equação sozinho no fim, respondi, orgulhosa. Volto para o jantar. Que queres? Arroz de marisco. Perfeito. Amo-te, Sofia. Desligou, e eu guardei o telemóvel no bolso, ignorando o zumbido distante de uma mensagem que não vi. Naquela noite, de volta à nossa casa, o jantar foi um ritual sagrado. Acendemos velas na mesa de jantar, o vinho tinto do Dão fluía como sangue doce nas taças, e Miguel contava anedotas do tribunal, casos de adultério que ele resolvia com a astúcia de um Ulisses moderno. Hoje, um homem confessou tudo à mulher no meu escritório. Chorou como um bebê. Mulheres como tu, Sofia, são raras, leais, puras. Puras. A palavra ecoou na minha mente enquanto eu lavava a louça, o vapor da água quente embaçando o vidro da janela. Olhei para o reflexo, uma mulher comum, com sardas no nariz de anos ao sol das praias do Algarve, corpo curvilíneo que Miguel ainda desejava nas noites quentes. Mas por dentro, eu era um poço de dúvidas não ditas. Por que é que ele viajava tanto para o Alentejo por trabalho? Por que é que a Inês, cunhada por afinidade distante, evitava os nossos jantares familiares? E aqueles olhares trocados entre ele e a sogra, rápidos como relâmpagos. Sacudi a cabeça, enxugando as mãos num pano de linho bordado. Era paranoia, fruto do cansaço. Deitei-me ao lado dele, o corpo dele quente contra o meu, e adormeci com o som distante dos grilos e o sonho de um bebê nosso, um quarto nursery pintado de azul como o céu de Évora. Dias viraram semanas, e as visitas à casa da Dona Maria tornaram-se rotina. Eu levava livros da biblioteca do Chiado, histórias de Sofia de Melo Brainer sobre o mar, ajudava com as tarefas de casa, até organizei um piquenique no Jardim da Estrela para celebrar o aniversário do Afonso. As crianças adoravam-me, o Tomás confidenciava-me os seus medos de falhar na escola, a Leonor pedia-me para pentear-lhe o cabelo como a mamã faz, e o Afonso, agora mais falador, chamava-me tia do abraço grande. Inês melhorava, mas mantinha-se distante, os olhos baixos sempre que Miguel aparecia de surpresa com presentes, um colar de contas para ela, brinquedos para as crianças. Uma tarde de julho, o calor era sufocante, o ar de Lisboa pesado como um manto de veludo molhado. Estava na cozinha da Dona Maria a preparar sumo de laranja fresca, o liquidificador zumbindo como um enxame de abelhas, quando ouvi vozes no corredor. Baixas, urgentes. A de Miguel, inconfundível, tens de ter cuidado, Inês. A Sofia está cada vez mais envolvida.
Se ela souber. O meu coração parou. O sumo transbordou, pegajoso nos dedos, mas eu congelei, a orelha colada à porta entreaberta. Inês respondeu, voz rouca de choro contido, e o que queres que eu faça, Miguel? São os nossos filhos. A mãe não aguenta sozinha, e tu? Tu prometeste que ias assumir tudo um dia. Nossos filhos. A palavra caiu como uma bigorna no meu peito, esmagando o ar. Miguel, o meu Miguel, pai daquelas crianças. O mundo rodopiou, o cheiro ácido de laranja misturando-se ao vômito que subiu à garganta. Recuei, tropeçando numa cadeira, o barulho ecoando como um tiro. Sofia, chamou a Dona Maria da sala, mas eu já corria para a porta, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, o sol impiedoso batendo na minha pele como acusações. Corri pelas ruas de Graça, o fado de um cantor de rua, ai, esta dor que me invade o peito, perseguindo-me como um fantasma. Cheguei a casa, trancando-me no quarto, o telemóvel vibrando com chamadas dele que ignorei. Naquela noite, sozinha na cama fria, revivi cada momento, os olhares, as viagens, os sussurros. Ele traíra-me não só com o corpo, mas com a alma, usara-me para sustentar a outra família, a verdadeira, enquanto eu sonhava com a nossa. O ódio nasceu ali, lento como o nascer do sol sobre o Tejo, mas implacável. Não era só dor, era fúria, uma chama que lambia as bordas da sanidade. E eu jurei, perante o espelho rachado, ele pagaria. Não com divórcio limpo, não com escândalo público. Com algo que o destruísse por dentro, como ele fizera comigo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de negação e planeamento secreto. Acordei com o corpo dorido, como se tivesse corrido uma maratona pelas encostas íngremes do Barro Alto, mas era o peso da traição que me ancorava à cama. O Miguel voltou tarde, cheirando a vinho e culpa mal disfarçada, e tentou abraçar-me na escuridão. O que se passa, amor? Pareces distante. Distante. Eu era um abismo, um poço sem fundo onde o nosso casamento se afogava. Trabalho, menti, virando-me para o lado, o travesseiro abafando as lágrimas. Ele ressonou logo, o peito subindo e descendo em ritmo inocente, enquanto eu velava, os olhos fixos no teto de gesso decorado com motivos moriscos, ironia, pois o nosso amor era uma alcova de mentiras, cheia de sombras dançantes. De manhã, fingi normalidade, café forte, beijo na bochecha, tenha um bom dia no tribunal. Mas por dentro, catalogava, as chamadas de trabalho para o Alentejo, os cheques que ele assinava para caridade familiar, os fins de semana que ele passava a ajudar a sogra com as colheitas. Não confrontei. Não ainda. A vingança, aprendi nos livros de psicologia que devorei na biblioteca municipal, Freud, Nietzsche, até os thrillers de Patricia Hight que devorava em segredo, é um vinho que melhora com o tempo. Fermenta, ganha corpo, explode na taça certa. Comecei devagar, observava-o, notei como ele verificava o telemóvel obsessivamente, como o seu sorriso vacilava quando eu mencionava as crianças. Como estão o Tomás e a Leonor? Perguntava casualmente ao jantar, e via o suor perlar na sua testa, apesar do ar-condicionado zumbindo. Estão bem, creio. A mãe não me disse nada, respondia ele, cortando o bife com precisão cirúrgica. Mentiroso. Eu sabia agora, as chamadas noturnas, os encontros com clientes que coincidiam com os aniversários das crianças. E a Inês? A Inês. Cunhada. Não, rival. Amante. Mãe dos seus filhos. Como é que eu não vira? Os olhos verdes da Leonor, iguais aos da avó, mas herdados do pai, o mesmo verde esmeralda que Miguel tinha nas fotografias antigas. Decidi voltar à casa da Dona Maria, não por bondade, mas por informação. Liguei-lhe, sogra, preciso de ar. Posso vir ajudar com as lições? Sinto falta das crianças. Ela aceitou, aliviada, e eu cheguei com um sorriso colado como maquilhagem, carregando uma caixa de pastéis de nata da pastelaria de Belém, doce veneno para adoçar a mentira. As crianças correram para mim, ignorantes do veneno que corria nas veias da tia. Tia Sofia, olha o que eu desenhei. É o castelo onde o rei guarda os segredos. O Tomás exibia um papel com torres tortas, e eu ri, mas os meus olhos procuravam pistas. Na sala, os brinquedos espalhados, um carro de corrida com o nome Miguel gravado no fundo, uma boneca com vestido que eu reconhecera, comprei-a eu, para o aniversário da Leonor,
mas fora ele quem entregara. E fotos, uma moldura na prateleira, empoeirada, mostrando Miguel com Inês num piquenique em Monsanto, anos antes, rindo como amantes. A Inês estava melhor, de pé na cozinha a ferver água para chá de ervas. Evitou o meu olhar quando entrei. Sofia, obrigada. Não mereces tanto. Mereço. Pensei, os nós dos dedos brancos no balcão. É família, respondi, a palavra azeda na língua. Conversámos superficialmente, o tempo quente, o festival de fado no Rocio, mas eu vi as marcas, o anel de casamento dela ausente, o cansaço nos olhos que não era só da gripe. E o Afonso, puxando-me a saia, o papá vem hoje. Ele prometeu um barco de papel. O papá. O meu estômago revirou. Sim, miúdo. Vem sim. Mas não era o meu papá, era o traidor que dormia ao meu lado. Enquanto ajudava o Tomás com a história, lições sobre a Revolução dos Cravos, as flores vermelhas que derrubaram ditaduras, a minha mente tecia planos. Não violência bruta, isso era para os fracos. Eu seria sutil, como o veneno das eras que sufocam as oliveiras no Alentejo. Primeiro, provas. Instalei um app de rastreio no telemóvel dele enquanto ele tomava banho, tecnologia simples, aprendida num tutorial online, disfarçada de atualização de segurança. Depois, comecei a gravar conversas, o altifalante do carro ligado, capturando os seus telefonemas sussurrados para a querida. Uma noite, sozinha na nossa casa, ouvi as gravações. A voz dele, baixa e terna, Inês, amo-te. Os miúdos perguntam por mim. Diz-lhes que o pai está a trabalhar para dar-lhes o mundo. Pausa, riso dela, e a Sofia. Ela suspeita. Não, é uma santa. Ajudou tanto convosco. Sem saber. Risos compartilhados, como facas no meu coração. Depois, gemidos, áudio de uma chamada noturna, corpos entrelaçados num quarto que não era o nosso. Apaguei, vomitei no lavatório de mármore, o azulejo frio contra a testa. O ódio cresceu, alimentado por noites insones. Caminhava pelas margens do Tejo ao amanhecer, o rio lamacento refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. Pensava na minha mãe, que morrera jovem de cancro, deixando-me lições de resiliência. Sofia, a dor é como o vinho, transforma-se em força se não a deixares azedar. Mas o meu vinho azedara, era vinagre corrosivo. Decidi, destruí-lo financeiramente, emocionalmente, socialmente. Ele era advogado respeitado, eu faria cair o seu império como um castelo de cartas no vento do Atlântico. Comecei pelo dinheiro. Revisei as contas conjuntas, transferências regulares para uma conta familiar em nome da Dona Maria. Milhares de euros, para a educação das crianças, notava ele nas descrições. Eu redirecionava pequenas quantias para uma conta secreta minha, em nome de uma associação fictícia de caridade para órfãos de Lisboa. Nada que ele notasse de imediato, mas gota a gota, o oceano secava. Depois, as crianças. Voltei mais vezes, ganhando a confiança delas. Contava histórias de heróis vingadores, Aquiles, que arrastou o corpo de Heitor pelas muralhas de Troia. Porquê, tia? Perguntava a Leonor, olhos inocentes. Porque a dor exige justiça, minha querida. Mas às vezes, a verdadeira vingança é o silêncio. Elas não entendiam, mas eu sim. Planejara visitas ao pediatra, onde acidentalmente mencionaria ausências paternas, rumores no bairro, sussurrados a vizinhos fofoqueiros como a Dona Rosa da mercearia, sobre o advogado que abandona os filhos. E a Inês? Observava-a, estudava-a. Ela era frágil, dependente, perfeita para manipular. Uma tarde, enquanto as crianças dormiam, ofereci-lhe chá. Inês, pareces cansada. Conta-me, o pai delas. Ele ajuda. Ela curou, gaguejou, sim, o Miguel. É bom. Bom, ecoei, voz suave como seda rasgada. Eu sei tudo, Inês. Desde o piquenique em Monsanto. O silêncio dela foi confissão. Chorou, contou fragmentos, o caso começara há 10 anos, antes de mim, os filhos, acidentais mas amados, a promessa dele de deixar a primeira mulher, depois de me conhecer, de não complicar. Ele ama-te, Sofia. Mas ama-nos também. Ama-nos.
A palavra cortou mais fundo que navalha. Abracei-a, fingindo compaixão, mas por dentro, o plano solidificava, separá-la dele, isolá-la, fazer com que ela o odiasse como eu. Naquela noite, de volta à casa, Miguel preparou um jantar romântico, salmão grelhado com vinho verde, velas tremulando como corações falsos. Saudades tuas, amor. Beijou-me, e eu retribuí, os lábios frios como mármore. No quarto, enquanto ele me possuía, pensei nas crianças, nos olhos delas, nos abraços. Não eram culpados, eram armas. E eu, a vingadora silenciosa, começava a guerra. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama mas não as manchas na minha alma. As folhas das árvores no Parque Eduardo VII caíam em espirais douradas, espelhando o meu declínio, magra, insone, com olheiras que maquilhagem não escondia. O Miguel notava, claro, estás pálida, Sofia. Vamos ao médico. Mas eu desviava, culpando o stress do trabalho, no meu emprego modesto como tradutora freelance, versões de contratos legais que ironicamente me davam acesso aos segredos dos outros. Segredos. O meu era agora uma armadura. As gravações acumulavam-se no meu laptop escondido debaixo da cama, chamadas dele para Inês, planeando encontros em hotéis discretos no Cais do Sodré, mensagens de texto que eu interceptava via app, cheias de sinto a falta dos nossos bebés, e, amanhã, no Alentejo, com a família. Família. A palavra era um veneno que eu destilava devagar. Começara a contactar um advogado meu, não o dele, claro, mas um antigo colega da faculdade no Porto, discreto e faminto por casos suculentos. Sofia, divórcio é simples, mas para maximizar. Precisamos de provas de infidelidade e desvio de bens. Provas. Eu colecionava-as como conchas na praia da Caparica, extratos bancários falsificados como doações, fotos tiradas de longe com o telemóvel, ele entrar no apartamento da Inês à noite, as crianças a correr para os seus braços na varanda. Mas o golpe mestre veio numa viagem de negócios dele a Évora. Fingi uma gripe, fiquei em casa, e invadi o seu escritório no Chiado com a chave duplicada que fizera meses antes. Gavetas trancadas abriram-se para mim, cartas de amor antigas, um testamento que me deixava tudo, exceto provisões para os meus filhos, e, o tesouro, um diário, couro gasto, páginas cheias de confissões. Lia-o à noite, à luz fraca do candeeiro, o coração batendo como tambores de um cortejo de São João. Sofia é perfeita, mas Inês é a minha paixão verdadeira. Os miúdos. Eles são a minha redenção. Como posso abandoná-los? Mas como confesso a ela? Páginas de culpa, de luxúria, de planos adiados. Rasguei uma, mas guardei o resto digitalizado. Era ouro negro. Enquanto isso, a minha infiltração na outra família aprofundava-se. Tornara-me indispensável, levava as crianças à escola na Graça, organizava saídas ao Oceanário de Lisboa, onde o Afonso gritava de alegria perante os tubarões. Tia, o papá disse que um dia vamos todos morar juntos. O Tomás soltava, inocente, e eu sorria, mas por dentro, o plano fervia. Semeava sementes de dúvida, o teu papá é um herói, mas heróis às vezes têm de escolher. Ele escolhe vocês. A Leonor franzia a testa, e a tia? És nossa tia também. Sim, mas tias vão embora quando crescem, respondia, voz suave como fado triste. A Dona Maria, coitada, era o elo fraco. Ela sabia, claro que sabia. Uma tarde, enquanto dobrávamos roupa no quintal, o sol filtrando através de uma parra carregada de uvas, confrontei-a subtilmente. Sogra, o Miguel ajuda muito com os netos. É um pai dedicado. Ela parou, as mãos tremendo no lençol. Ele é complicado, Sofia. Ama demais. Demais para quem? Perguntei, olhos fixos nos dela, azuis como o céu de Setúbal. Silêncio. Depois, um suspiro, para todos nós. Não o julgues, filha. Ele tentou fazer o certo. O certo. Ri-me por dentro. O certo era confessar, não construir impérios de mentiras. Mas usei-a, pedi-lhe conselhos de mãe, extraindo histórias, como Miguel crescera sem pai, como jurara nunca abandonar os seus. Ele é leal, Sofia. Dá tempo. Leal. A palavra era uma piada cruel.
A Inês foi o alvo principal. Comecei a aproximar-me dela, fingindo solidariedade feminina. Somos cunhadas, Inês. Partilhamos segredos. Convidei-a para um café no Time Out Market, o burburinho de turistas e locais abafando as nossas vozes. Ela veio, hesitante, o vestido florido contrastando com a palidez. Sofia, eu. Sinto-me culpada. Porquê? Pelo amor. O amor não pede permissão. Bebi o meu galão, quente como a raiva. Ela abriu-se. O caso começara numa festa de família, bêbados de vinho do Alentejo, a gravidez do Tomás surpresa, mas bem-vinda, a decisão dele de casar comigo para estabilidade financeira, enquanto a mantinha na sombra. Ele prometeu deixar-te um dia, confessou, lágrimas na borda da chávena. Abracei-a através da mesa, mas os meus dedos cravavam-se como garras. E se ele não o fizer? E se for só conversa? Plantei a semente, homens como ele colecionam vidas. Tu mereces mais. Ela assentiu, olhos turvos. Dali, mensagens minhas, ele cancelou o fim de semana. Eu sei como é. Os miúdos perguntam por ele, diz-lhes a verdade. Ela respondia, cada vez mais frágil, o laço com ele a afrouxar. O Miguel, alheio, intensificava as mentiras. Uma noite, após um jantar no Cervejaria Ramiro, caranguejo e percebes regados a cerveja Superboc, ele propôs, vamos tentar um bebê, Sofia. É tempo. Ri alto, um riso histérico disfarçado de alegria. Sim, amor. Um bebê nosso. Mas no quarto, enquanto ele dormia, pesquisei abortos espontâneos falsos, venenos suaves como ervas, não para matar, mas para simular perda. Não, demasiado arriscado. Em vez disso, contactei o meu advogado, prepara os papéis. Vou confrontá-lo, mas no meu tempo. O confronto veio numa noite de novembro, tempestade a fustigar as janelas como unhas de bruxa. Ele chegou molhado, fato encharcado, cheirando a perfume barato, dela. Onde estavas? Perguntei, voz calma como o olho do furacão. Cliente no bairro Alto. Mentira. Mostrei-lhe a gravação, a voz dele, gemendo o nome dela. O seu rosto desmoronou, palidez como cera derretida. Sofia. Por favor. Eu posso explicar. Explique. Deixei falar, o amor dividido, a culpa, os planos de resolver tudo. Chorei, lágrimas verdadeiras, de raiva e perda. E as crianças? Eu ajudei a criá-las, Miguel. Como uma idiota. Ele ajoelhou-se, suplicante, não as magoes. Elas não têm culpa. Não. Mas tu tens. Divórcio, disse eu, fria. E levo metade, e a custódia moral das tuas mentiras. Ele assinou, olhos vazios. Mas eu não parara. A vingança era maior, revelar tudo à família, aos colegas, à sociedade lisboeta que o idolatrava. Liguei para Inês nessa noite, vem cá. Temos de falar. Ela veio, e juntas, na cozinha iluminada por uma lâmpada nua, planeámos, não o fim, mas o inferno dele. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, dias cinzentos onde o sol se esconde como um culpado, e noites onde o vento do Tejo uiva lamentos de almas perdidas. Eu vivia nisso agora, no limbo entre o casamento moribundo e a vingança florescendo. O Miguel mudara, olhos evasivos, jantares silenciosos onde o vinho do Douro descia como um baile. Ele tentava reconquistar-me, flores de alfama, fins de semana em Cascais, mas eu era gelo, uma estátua de mármore no Museu dos Amores Traídos. Perdão, Sofia. Eu errei, mas amo-te ainda. Amo-te. As palavras eram cinzas na minha boca quando as repetia para mim mesma no espelho do quarto de banho, o vapor do duche embaçando o reflexo de uma mulher que mal reconhecia, maçãs do rosto afiadas pela dieta de ódio, olhos que brilhavam com uma loucura calculada. Perdão? Nietzsche diria que ressentimento é veneno para quem o guarda, mas eu bebia-o como ambrosia, ganhando força. A aliança com Inês solidificava-se, frágil como porcelana de vista alegre mas afiada como faca. Ela mudara, o choro dera lugar à fúria, os olhos inchados à determinação. Ele usou-nos a ambas, Sofia. Como bonecas num teatro de marionetas. Sentávamo-nos na minha cozinha agora,
chá de camomila esfriando intocado, enquanto as crianças dormiam no quarto de hóspedes, eu insistira em cuidar delas durante a separação. O Tomás desenhava barcos partidos, a Leonor perguntava, o papá volta, e o Afonso agarrava-se a mim como âncora. Usava-os, sim, mas amava-os também, uma fraqueza que me humanizava no caos. Planeávamos meticulosamente. Primeiro, o financeiro. O meu advogado descobrira offshores no Panamá, contas que Miguel escondera para os miúdos. Desvi tudo, instruí, e ele riu, é vingança ou justiça? Ambas. Transferências reversas, disfarçadas de erros bancários, esvaziaram-no. Ele notou quando o extrato chegou, Sofia, o que raio. Metade desapareceu. Acusei de jogos sujos, contratando um perito forense que encontrou desvios para a amante. Pânico nos olhos dele, perfeito. Depois, o social. Lisboa é uma aldeia, fofocas viajam mais rápido que o elétrico 28. Comecei com a Dona Rosa, a merceeiro, ouvi que o Miguel. Bem, tem outra família. Pobre de mim. Ela arregalou olhos, e no dia seguinte, o bairro zumbia. No escritório dele, enviei anónimos, fotos granuladas dele com Inês, enviadas aos sócios. O advogado impecável tem segredos imorais. Clientes cancelavam, reputação em frangalhos como rendas antigas. A família foi o golpe mais doce. Convidei a Dona Maria para jantar, sozinha, sem ele. Servi bacalhau à Brás, o favorito dela, e no vinho soltou a língua, sogra, eu sei dos netos. Todos eles. Ela engasgou, garfo caindo. Sofia, por Deus. Chorei, manipulando, como pôde esconder? Eu ajudei, cuidei deles como se fossem meus. Ela confessou tudo, soubera desde o início, encobrira por amor aos netos. Ele é o meu filho, mas errou. Abracei-a, sussurrando, ajuda-me a fazê-lo pagar. Pelos miúdos. Ela assentiu, quebrada, e ligou para os irmãos dele, espalhando o veneno familiar. Inês e eu intensificamos. Ela confrontou numa cena que gravei escondida, gritos no apartamento dela, ele suplicando, não me deixes sem os filhos. Tu deixaste a Sofia sem nada, berrou ela. Ele saiu derrotado, e ela veio para mim, agora é tua vez. Mas o meu coração vacilava, as crianças choravam por ele, e eu via neles o reflexo inocente do monstro. Tem LY, Freud diria complexo de Electra invertido, mas era simples, empatia pelo fraco, ódio pelo forte. O clímax pessoal veio numa noite de dezembro, neve rara caindo sobre Lisboa como confetes de um funeral. Ele irrompeu em casa, olhos selvagens, tu. Foi tudo tu, não foi? As contas, os rumores. Enfrentei na sala, o fogo na lareira crepitando como riso demoníaco. Sim, Miguel. Cada gota. Ele avançou, mãos no meu pescoço, medo, puro medo, mas parei com uma palavra, as crianças. Eu gravei tudo. Polícia, custódia, acabas na rua. Recuou, chorando, porquê, Sofia? Eu amava-te. Amavas a mentira. Agora, vive na verdade. Ele saiu, porta batendo como guilhotina. Sozinha, o vazio bateu. Vingança era doce, mas oco, como fado sem alma. Liguei para Inês, vem. Precisamos de decidir o futuro deles. Ela veio, e pela primeira vez, rimos juntas, cúmplices no caos. Mas por dentro, o abismo chamava, quanto de mim morrera no processo. A primavera irrompeu em Lisboa como uma ressurreição forçada, jacarandás roxos tingindo as ruas do Príncipe Real, o ar perfumado de flor de laranjeira misturada ao sal do Tejo. Mas para mim, era uma estação de cinzas, a casa vazia ecoava com ausências, o divórcio assinado num cartório frio no Terreiro do Paço, onde outrora juráramos amor eterno. O Miguel mudara de apartamento, para um estúdio miserável em Alcântara, perto dos estaleiros abandonados que simbolizavam a sua queda. Eu ficara com a casa, metade dos bens, e, o prémio, visitas supervisionadas às crianças, agora oficialmente minhas sobrinhas por afinidade, mas na verdade, os peões do meu xadrez. O ódio não se extinguira, evoluíra para algo mais perigoso, obsessão. Sonhava com ele, não como amante, mas como presa. Acordava suada, o lençol torcido como corda de enforcado,
e verificava as redes, o perfil dele no LinkedIn murchava, em transição profissional, post da Inês, agora sozinha, fotos das crianças com legendas amargas como família unida, apesar de tudo. Ela e eu éramos aliadas instáveis, partilhávamos custódia informal, mas o rancor mútuo fervia sob a superfície. Ele liga-me a pedir dinheiro, confidenciou ela uma tarde no nosso café habitual, o céu azul zombando da nossa dor. Diz que perdeu clientes por causa dos rumores. Boa. Deixa-o mendigar. Mas os meus olhos traíam, prazer misturado a pena. Tem a LY profunda, eu o transformara no monstro que ele era, mas em espelho, via o meu próprio abismo. Consultava um terapeuta em segredo, uma mulher discreta no bairro alto, com sotaque transmontano, que diagnosticava trauma de traição com ideação vingativa. Sofia, a vingança não cura, cicatriza superficialmente. Cicatriza. O meu coração era uma ferida aberta, sangrando em cada abraço das crianças. As crianças, elas eram o meu calcanhar de Aquiles. O Tomás, agora mais velho, questionava: tia, o papá fez mal? A avó diz que sim. Respondia com meias verdades: ele errou, mas ama-vos. Levava-os a passeios, ao mosteiro dos Jerónimos, onde rezávamos por famílias unidas, à feira de Ladra, comprando bugigangas que os faziam rir. O Afonso, o mais pequeno, desenhava-me como super-mulher com capa, e eu chorava no carro a caminho de casa, o trânsito da segunda circular rugindo como o meu peito. Mas o plano final fermentava. Não bastava ruir o império dele, queria a alma. Descobri, através de um contacto no tribunal, fruto das minhas traduções, que ele procurava reabilitar-se, um novo emprego numa firma pequena em Oeiras, tentativas de reconciliação com Inês via cartas suplicantes que ela me mostrava, rindo com amargura. Lê isto, deixa-me ver os miúdos. Sou um homem quebrado. Quebrado. Perfeito. O golpe, um escândalo público. Escrevi um artigo anónimo para o Correio da Manhã, o Advogado de Lisboa e a Dupla Vida, traição, filhos escondidos e ruinosa queda, com detalhes suculentos, datas, nomes, até uma foto desfocada dele entrar no hotel com ela. Publiquei, e o furacão varreu, jornais nacionais pegaram, TVI dedicou um segmento noticioso, com especialistas, a debater a crise da família portuguesa moderna. O Miguel ligou-me em pânico: tu. Foi tu, Sofia. Pelo amor de Deus. Não sei do que falas, respondi, voz serena como o Douro calmo. Mas ri sozinha, o som e quando na casa vazia. A reação foi visceral. A Dona Maria cortou laços: não ouses entrar na minha casa, filho. Envergonhaste-nos. Os irmãos dele, outrora aliados, ignoravam as chamadas. Inês, fortalecida, moveu processo de pensão, paga pelos teus, Miguel. Ou vais para tribunal. Ele cedeu, mas estava acabado, depressão, diziam os rumores, ele a beber sozinho nos bares de Ducapesca, olhos vazios como o Atlântico em tempestade. Eu vivia o vazio da vitória. As crianças mudavam, o Tomás rebolava-se na escola, notas a cair como folhas de outono, a Leonor fazia pesadelos, chamando pelo papá mau, o Afonso, silencioso, agarrava o meu dedo como salva-vidas. O terapeuta avisava: estás a transferir a dor para eles. Verdade. Comecei a questionar: vingança era justiça, ou só mais traição? Uma noite de maio, flor de laranjeira invadindo a varanda, Inês veio furiosa: os miúdos sofrem, Sofia. O artigo. Foi longe demais. Confrontámo-nos, vozes altas como gaivotas no Tejo. Ele merecia, gritei. E nós? Somos monstros agora. Silêncio. Abracei-a, lágrimas mistas, talvez. Mas ele começou. Decidimos uma trégua, apoio mútuo, terapia familiar. Mas por dentro, o demónio sussurrava: acabou. O fim aproximava-se. Descobri que ele planeava suicídio, uma carta no correio, endereçada a mim, lida por acidente quando a abri. Sofia, destruíste-me. Adeus. Pânico, não de amor, mas de culpa. Corri para Alcântara, chuva fina molhando o casaco, batendo à porta dele abriu, espectro de si mesmo, barba por fazer, olhos enstados. Vai-te embora. Não. Vive, Miguel. Vive com a dor,
como eu vivi. Falámos pela primeira vez verdadeiramente, confissões cruas, ele a admitir, eu era egoísta, um cobarde. Eu, vingativa, uma assassina de almas. Ele chorou, e eu saí, o coração partido mas livre. A vingança completara-se, não com morte, mas com sobrevivência forçada. O verão voltou a Lisboa com fúria, o calor ondulando nas calçadas de pedra, o Tejo um espelho de bronze sob o sol impiedoso. Eu renascia das cinzas, mas marcada, cicatrizes invisíveis que coçavam como feridas mal curadas. A casa em Alfama, agora só minha, encheu-se de vida nova, as crianças vinham mais, Inês e eu partilhávamos a maternidade como irmãs improváveis, a Dona Maria mediava com mãos trêmulas mas amorosas. Perdoa, Sofia. O ódio come a alma. Perdoar. Aprendia devagar. O Miguel sobrevivera, a carta fora um grito de socorro, não adeus. Mudou-se para o Alentejo, para uma quinta pequena perto de Évora, para recomeçar, disse ele numa carta final. Obrigado por me salvares da escuridão total. Cuida dos nossos. Dos miúdos. Nossos. A palavra ainda doía, mas menos. Visitas esporádicas, ele chegava de carro poeirento, olhos mais calmos, trazendo figos maduros e histórias de oliveiras centenárias. As crianças corriam para ele, e eu observava de longe, o coração uma mistura de baile e bálsamo. A minha transformação foi interna, o terapeuta ajudou, sessões onde desenterrei a rapariga do Porto, traída não só por ele, mas pela vida, mãe morta jovem, pai alcoolizado após a viuvez. A vingança foi o teu escudo, disse ela. Baixei-o, devagar. Comecei um blog anónimo, Segredos de Lisboa, Traições e Redenções, canalizando a dor em palavras que tocavam mulheres como eu. Leitores respondiam, obrigada por dares voz ao silêncio. Terapia para mim, também. Inês e eu fortalecemo-nos, saídas ao fado no Senhor Vinho, onde Amália ecoava, estrangeira, lágrimas partilhadas sobre copos de ginginha. Somos sobreviventes, brindávamos. Ela namorava agora, um professor calmo de história, e eu. Flertava com a liberdade, um arquiteto italiano no Chiado que me fazia rir sem promessas. Mas o clímax da redenção veio numa tarde de agosto, piquenique no Monsanto. As crianças corriam por entre eucaliptos, o Tomás a ensinar o Afonso a tirar o disco, a Leonor a colher flores silvestres. Miguel e eu sentámo-nos afastados, Inês mediando com um sorriso cauteloso. Sofia, eu. Sinto falta de nós. Olhei-o, envelhecido, mas humano. Nós morremos, Miguel. Mas talvez renasçamos como amigos. Ele assentiu, lágrima traçando sulco na poeira. Pelos miúdos. Pelos miúdos. Abracei-o, breve, e o mundo parou. Perdão não era fraqueza, mas força, como as muralhas de Lisboa, resistindo séculos de sismos. O sol poente tingia o céu de fogo, e pela primeira vez, senti paz, frágil como asas de borboleta. Anos depois, conto esta história não como advertência, mas como hino, o amor trai, mas a alma resiste. Eu, Ana Sofia, vingadora e redimida, caminho pelas ruas de Alfama, o fado agora alegre no peito. E se o inferno me chamar? Que venha, eu já o dancei.